Para mim a arte é tudo, é a expressão do ser humano. Meu nome é Marcos Sabadin, sou artista plástico, nascido em Piracicaba em 1978 e meu primeiro contato com a arte eu tive, acredito eu, aos 6 anos de idade, quando me lembro que já gostava de desenhar demais. A todo momento eu estava desenhando. Na minha época de infância tinha um chocolate que chamava Surpresa e ele vinha com algumas cartelinhas de desenho de animais e tal. E eu adorava quando minha mãe comprava um chocolate daquele só para eu pegar a cartelinha, o cartãozinho com a foto de um animal e desenhar. Então eu fazia demais isso. Comecei assim, desenhando, mas era tudo que eu via. Eu gostava demais de desenhar, então tudo que tinha pela frente eu desenhava. Como toda criança eu gostava de brincar, claro, mas assim, o desenho para mim sempre foi algo muito importante. Tá? Não sei te dizer assim exatamente o porquê, mas para mim sentar e desenhar era uma coisa assim que me fazia muito feliz, até hoje. Na infância, assim, o contato que eu tinha com desenho era através da técnica do grafite, né, que é mais comum, né, que todo mundo começa, a desenho a grafite. E aí aos 11 anos eu comecei a pintar a óleo. Eu fui na casa de uma tia minha e essa tia minha pintava. Até então eu nunca tive contato com quadros assim pintados por alguém, eu não conhecia nenhum artista. E eu fiquei encantado. Quando eu vi as obras dela, eu fiquei encantado que era ela que fazia aquilo. Para mim foi uma sensação assim de emoção, sabe? E ela me indicou um artista aqui de Piracicaba, o Miguel Sanches, me indicou o ateliê dele e eu fui até lá e comecei. Isso foi aos 11 anos de idade. Comecei a pintar então com tinta a óleo. Nesse ponto eu desenhava e pintava, tinta a óleo e grafite. Meu primeiro quadro foi uma paisagem, me lembro, até hoje eu tenho os outros, muitos deles eu não me lembro, mas o primeiro eu me lembro muito bem. Era uma paisagem montanhosa, tá? Um campo verde, umas montanhas ao fundo assim. Foi a minha primeira obra, é claro que eu até então não tinha técnica nenhuma, colocava tinta na tela só e, claro, o professor ia me ajudando e tal. E as outras técnicas eu comecei a pesquisar um pouco mais tarde. Aí, dentro do mundo da arte, chegou um momento que eu falei, como eu falei, foi natural essa passagem assim de você artista, não você artista, foi uma coisa que foi acontecendo, não teve um momento assim decisivo. Mas é claro que chegou num momento que eu pensei comigo, preciso estudar também mais coisas, preciso estudar mais a fundo. E comecei a pesquisar bastante, estudar, e aí eu comecei a testar outras técnicas, tá? Como o desenho a carvão, que hoje praticamente a maior parte dos meus desenhos são a carvão, tá? Desenho a pastel, hoje também estou começando com aquarela, mas a tinta a óleo ainda é bastante presente no meu trabalho. Bom, essa obra aqui, para a realização dela, eu pensei em representar, de certa forma, assim, os moradores comuns assim, da cidade da região da Rua do Porto. Então eu fiz uma saída fotográfica não profissional para fazer umas fotos das pessoas que normalmente circulam ali pela região da Rua do Porto, na ideia de depois de fazer o trabalho final. Então a inspiração para mim foi essa. Aqui eu estou numa etapa bem inicial do trabalho, ainda que eu tenho uma simples marcação aqui, mais de desenho e alguma marcação de onde eu vou aplicar luz e vou aplicar sombra, que é a etapa que eu estou agora, marcando luz e sombra para depois começar a entrar com mais cor no trabalho. Então é o que eu estou fazendo aqui. Não estou tão preocupado com a cor final do trabalho, eu estou mais marcando aqui as regiões onde eu vou ter o contraste entre a luz e a sombra. A
partir do momento que eu descobri a tinta óleo, eu comecei a pesquisar artistas, e aí eu comecei a estudar a história da arte, e esse mundo me encantou muito. E a tinta óleo para mim, a pintura em tela com tinta óleo para mim hoje não vou dizer a mais importante, mas é o grande foco do meu trabalho. Eu passei pelo ateliê do Miguel Sanches, que é um artista piracicabano, e depois de alguns anos lá eu comecei a pesquisar por conta própria. Aí eu comecei a perceber a necessidade, eu queria me aprofundar mais. E como eu sou muito curioso, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. Então eu comecei a pesquisar por conta própria de forma autodidata. Isso eu faço até hoje, tá? Eu nunca deixei de pesquisar, isso me cobro, não quero me acomodar. Pesquiso até hoje. Fiz alguns workshops, alguns cursos rápidos com outros artistas, mas ainda pesquiso muito por conta própria, muito de forma autodidata. A relação da família com a arte, a minha família com a arte é muito boa a relação. Tá? Minhas crianças já nasceram já dentro desse contexto, tá? Então eles já têm o costume de frequentar exposições, de estar vendo obras, que a gente sabe que muitas crianças não têm essa oportunidade. E por eles estarem dentro desse meio, eles já têm um contato grande já com o meio artístico mesmo. E na minha infância, a relação dos meus pais também com a arte, quando eu comecei, também foi sempre muito boa. Eles sempre me incentivaram. Claro que com aquela preocupação, a arte é insegura, não é um campo fácil. Então sempre teve aquela insegurança, aquele receio, aquele medo de que se não der certo, né? Mas sempre tive apoio, nunca fui criticado por me tornar artista. E hoje eu tento passar isso também para os meus filhos. A relação é ótima, assim, da família com a arte, e a gente está todo mundo no mesmo barco. É claro que no Brasil a gente sabe que a situação é diferente em relação a outros países mais desenvolvidos nesse campo artístico, né? Mas Piracicaba, de certo modo, tem bastante movimento artístico. Então aqui, para a pessoa iniciar e se envolver, se torna até simples, tá? A gente tem muito artista, tem muito movimento. Então eu creio que a gente não tem o problema aqui de você começar a produzir e de repente não ter onde mostrar isso. Tá? O difícil nessa área seria mesmo o mercado. O mercado ainda é um pouco restrito, né? A venda de obras não é tão frequente por conta disso. A gente sabe que a crise também é uma coisa que complica a situação de quem quer comprar. Devagar a mentalidade vai se transformando também das pessoas em enxergar a arte não só como um objeto de decoração, mas um investimento. Eu acredito que com o tempo isso aí vai melhorar mais. Não é uma área fácil, viver de arte não é simples, a gente tem que batalhar bastante. Mas eu penso que eu não posso desistir, eu não posso me privar de fazer isso que eu gosto tanto e me traz felicidade. Eu faço o que eu gosto, eu trabalho com o que eu gosto. Mas realmente não é fácil, é uma área que a gente precisa de batalhar muito. E nem sempre a segurança ela é assim duradoura também. Às vezes você está num período legal, tem bastante trabalho, está produzindo bastante, mas isso não significa também que daqui a algum tempo vai ser da mesma forma. Então a gente tem que estar sempre preparado de alguma forma para enfrentar esses períodos de crise. Eu me inspiro no ser humano. Para mim, o ser humano é o ponto central assim, do meu trabalho. Então, eu gosto demais de representar cenas da vida cotidiana, certo? De forma geral, assim, pessoas comuns. Então, eu gosto muito de trabalhar com figura humana, com pessoas. O ponto alto do meu trabalho, o foco maior do meu trabalho é realmente representar a figura humana. Mas, como eu disse, assim, quando você representa alguém, você está dizendo muito sobre você. Mais até do que sobre a pessoa que você está representando. A arte faz um bem enorme, né? Mesmo para quem não produz nada em arte, mesmo para pessoas leigas, o contato com a arte só é emocionante você ter um trabalho na sua frente, tá? Um trabalho artístico que você admira. É emocionante, isso traz
traz felicidade, traz alegria. Eu acho que o contato... As crianças, elas têm esse contato na escola, mas eu acho que depois de um tempo isso se perde. Eu acho que a escola vai deixando isso para trás com o tempo. E eu acho que o ser humano, de forma geral, deve ter contato com a arte a vida toda. A arte para mim é tudo. Desde que eu me conheço por gente, eu me entendo assim, não artista, mas apaixonado por arte. A arte para mim é a expressão do ser humano. A gente, quando tem um trabalho artístico, a gente está dizendo mais sobre a gente do que até sobre o tema que a gente está representando. Então é muito isso. Eu acho que em cada trabalho você põe um pouco de você ali. Você está se mostrando para as pessoas. Tá? Basicamente, para mim, a arte seria isso. É um modo de se expressar. Quando você faz algum trabalho, você está se colocando ali, você está se mostrando. É uma maneira de dizer sobre você. Eu quero deixar um pouco de mim, deixar um pouco de quem eu fui quando eu já tiver ido. Deixar, não sei, deixar um pouco de emoção para as pessoas, tá? Não vou dizer ser lembrado, não é exatamente isso, sabe? Fama, não é nada disso, mas é um registro, tá? É um registro de alguém que passou por aqui e que isso torna a arte, assim, para mim tão emocionante. Tá em contato assim com a obra de algum artista que de séculos atrás, já faz muito tempo que aquela pessoa não existe, mas parece que você está em contato com ela quando você está vendo aquela obra, assim, você sente aquela pessoa. Acho que é um pouco isso que eu quero deixar também.